Oi, gente linda! Vamos lá, que eu falei que ia falar para vocês no livro de Romanos 8, o pêndulo, né? O que é o pêndulo? Que fala na passagem de Romanos 8. O pêndulo é a balança que existe dentro de nós. Todos nós temos, todos nós seres humanos, independente se você já é de Cristo ou não, todos nós seres humanos, nós temos a balança dentro de nós. E como isso funciona? Eu não tenho nada aqui para ilustrar, mas vamos dizer assim, ó. A balança. De um lado está a carne, do outro lado está o espírito. E aqui tem um pêndulo, que vai para lá e para cá, né? E de noite ele para, vamos dizer assim, porque é a hora do repouso do corpo. Tô falando espiritualmente, tá? Para entender como funciona, tá bom? Ó, aí o pêndulo ele para de noite. Onde será que ele para? Será que ele para aqui? É a carne. Se ele parar aqui, é o espírito. Então, esse pêndulo, ele está dentro de nós. A palavra lá em Romanos 8, ela diz assim: se você pender para a carne, você é carnal. Se você pender para o espírito, você é espiritual. E ali em Romanos 8, uma leitura muito facinho de ler, eu aconselho você a ler, que fala assim, ó, o espírito que ressuscitou a Cristo, que é o Espírito Santo, é esse que habita em nós. Que lindo, né? Os 3 dias depois Jesus, o Messias ressuscitou. Então, o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, esse é o que veio de fato, de vez, para habitar dentro de nós. Então, quando nós não nos decidimos se vamos ficar com o Messias ou com o maligno, porque só tem 2 caminhos, o caminho reto e o caminho torto. O caminho de Cristo que leva a Deus e o caminho do mal que leva ao Sheol, que leva à morte, a palha, o joio. Todo mundo tem que decidir, que morno a gente já foi. Por isso nós estamos aqui. Mas é outra história, né? Então, aí nós temos que nos decidir. Todos têm que decidir, porque Senhor Messias, ele tem na sua mão uma pá. Ele tem uma pá que ele separa o joio do trigo. Pega com a pá o joio para fazer um montão para queimar no dia do julgamento mundial, que é o que nós estamos passando pelo Apocalipse, tá? Então essa balança dentro de nós, a gente faz as práticas do dia, a gente faz a obra do dia. Tudo que a gente faz é obra. Independente se você aceitou o Messias ou não, tudo que você faz é obra, vai contar como obra. É essa obra, é o caminhar seu. É o caminhar, são suas atitudes. Então, à noite, quando nós repousamos o nosso corpo, falando espiritualmente, o nosso pêndulo vai parar no que a gente praticou mais durante o dia, no que a gente praticou mais durante a vida. Se foram coisas da carne, nós ainda somos carnais, bebemos leitinho, né? Como fala Paulo. Se parar no espiritual, porque estamos mais espirituais, e aí é o certo, porque Deus é espírito e convém que adoramos em espírito e em verdade, porque o espírito tem que dominar sobre a carne. Quando o Espírito Santo que mora em você não domina sobre a carne, acontece os 7 pecados capitais, que é gula, que é ira. Depois vamos fazer uma aulinha desse aqui também. Vamos falar da mornidão, eu não esqueço, tá? Vamos falar de ser morno, que nós já fomos mornos, vou explicar por quê. E vamos falar dos 7 pecados capitais. Então, que é gula, que é ira, que é luxúria, lascívia, né? Aí há um descontrole da carne, aí a concupiscência da carne. É igual uma criança que acha que pode tudo, né? Que não tem noção do perigo, que não tem noção de nada. Então existem quem cede para a carne são adultos agindo como crianças, mas não na inocência da criança, aquela que herda o reino do céu, na ignorância da criança. Então, gente linda, o pêndulo, ele nos leva para perto de Deus ou ele nos vai afastar de Deus. E quem faz isso? Nós mesmos.
nós mesmos. A justiça, ela é cega, né? Quando você puxar aí na Inter, a imagem da justiça, ela é cega, ela está vendada os olhos, ela tem uma balança na mão, tá? Porque não importa quem errou para Deus, Deus não faz acepção de pessoas, errou, pagou, né? Acertou, então vamos acertar sempre. Então, se a gente errar, nós temos que ver o arrependimento, já orar, porque todos pecamos e todos erramos, isso durante até o dia. Mesmo os que aceitaram Cristo, sim, mesmo. Mas Deus vai ver a diferença de quem se arrepende, o que aconteceu para aquela pessoa errar. Deus pondera na balança. E por que eu falei que todo dia à noite o nosso pêndulo, que a nossa alma, sabia que o pêndulo é a alma? O nosso pêndulo é a nossa alma, que nós vamos dar satisfação para Deus. Então, por que eu falei que toda noite o pêndulo para, a alma para ou na carne ou no espírito? Porque quando nós dormimos, nós morremos, certo? Aí nós acordamos porque Deus nos acorda. Mas, de dia com o sol, Deus é misericórdia. De noite, com as trevas, Deus é justiça. Então, de dia, Deus é misericórdia porque nós somos consumidos. À noite, nós estamos no tribunal de Deus. Por isso que tem gente que não acorda. Mas não é porque não acordou porque está errado, ou porque não acordou porque chegou a hora da pessoa ir. Outros, Deus já vai levar porque errou mesmo. Então, de dia, às 12 horas do dia, Deus é misericórdia. Por causa da sua misericórdia, nós não somos consumidos. Então, nós temos 12 horas. Quem anda na luz não tropeça, para fazer a obra do bem. E depois, 12 horas da noite, período noturno, Deus é justiça. E é a hora que ele vê a balança. Porque todos... Aqui eu estou falando só de Romanos, não. Aqui estou fazendo... O ponto base é Romanos 8. E aqui eu estou falando de todas as partes da Bíblia, tá? Da Escritura. Porque toda noite o adversário da nossa alma, que é o maligno, ele vem pedir a nossa alma para o Pai. Toda noite. Aí Deus usa a balança e fala assim, não, Deus pondera as obras. Deus pondera. Então, você viu como que é importante nós fazemos uma obra correta? Ah, mas eu não faço a obra na rua. Mas você tem o seu ministério, mamãe, papai, vovô, titia, irmão, seja quem for, dentro do seu lar. Todos temos ministério. Todos. Dentro do seu lar é um ministério, precisa de administração. Como você está administrando isso? Como nós estamos administrando isso? Então, essa é a nossa obra. Já começa dentro de casa. Aliás, começa dentro de casa. Né? Nós não podemos ser um lá na religião que alguém frequenta, ser um no trabalho, ser um na festinha, né? De reunião, e sermos outro dentro de casa. Nós temos que ter o mesmo parecer. Sermos o mesmo. Sermos o mesmo em todos os lugares e em todos os tempos, tendo uma boa índole. Então, meus queridos e minhas queridas, a balança, o pendor, porque Romanos 8 fala do penhor. Penhor é o quê? É o Espírito Santo. Penhor é o tesouro de Cristo, por isso que ele volta no arrebatamento para buscar o penhor. E quem tem o penhor vai, quem não tem o penhor fica. E o pendor é o pêndulo. Pêndulo é a nossa alma com a nossa bagagem do que a gente fez. E todas as noites nós somos pesados. E todas as noites o maligno pede a nossa alma para tragar. E aí Jesus, que é o nosso único, coloca isso na tua mente, deixa isso entrar. Único que intercede entre os homens e Deus. Não existe outro. Não existe Pedro, nem Paulo, nem Maria. Não existe. Eles não podem interceder junto a Deus.
Por quê? Porque somente Jesus, que é o Filho de Deus, foi designado para isso. Ele derramou todo o sangue dele por nós. Foi ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, só ele é o único intercessor entre os homens e Deus. Ah, mas o que eu faço com Pedro, José, Maria, a Santa de Virgem? Eles são exemplos. São exemplos. Foram homens santos? Glória a Deus, foram homens santos. São Sebastião. E aí tem muitos santos, né? Muitos santos. Levaria 3 dias para eu falar todos os nomes de santo e eu não falaria. Foram santos, tá? Mas eles não intercedem por nós perante o Pai. Só quem intercede por nós é o Cristo, tá? Lembrando que eu não faço isso para te atacar a sua fé. Eu trago escritura sagrada, livre de religião, tá? Conhecimento. Se você tiver interesse, quiser perguntar mais, deixa aí no comentário, eu respondo para você, tá bom? Então, vamos aí prestar atenção em como a gente está agindo, porque todo dia somos pesados, tá bom? Que o nosso pendor penda para o Espírito e o nosso penhor seja o Espírito Santo. Amém?